paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para falarmos a respeito da palavra de Deus. Queremos trazer uma meditação rápida para os nossos corações. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostar, se você foi edificado pela mensagem, dê um like, também compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam alcançadas através da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Então, faça com muito carinho e transmita também essa mensagem ao coração de outra pessoa. Amém? Então, esta noite eu quero meditar com vocês na palavra do Senhor, no livro de Números, capítulo 11, os versículos 21 a 23, que diz assim: Moisés, porém, respondeu: Este povo no meio do qual estou é de 600.000 homens em pé, e tu dizes: Eu lhes darei carne, e eles a comerão durante um mês inteiro. Quantos rebanhos de ovelhas e de gados teríamos de matar para que tivessem o suficiente? Ou será que bastaria que ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Porém o Senhor respondeu a Moisés: Será que a mão do Senhor se encurtou? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Números capítulo 11, versículos 21 a 23. Então, a porção da palavra de Deus, essa porção fala muito comigo, porque às vezes nós também nos encontramos em situações tão difíceis, em momentos tão atribulados, que a gente procura de um lado para o outro e parece que estamos sem saída, parece que não tem mais o que fazer, né? E essa passagem aqui, ela nos ajuda a compreender que mesmo que nós tenhamos experiências com Deus, às vezes nós somos falhos, às vezes nós contamos, nós calculamos, nós fazemos a ideia de que as coisas acontecerão porque eu sou capaz, porque eu tenho, e às vezes nós deixamos o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, de fora desse cálculo. Então nós estamos falando aqui de Moisés, ninguém menos do que Moisés, aquele mesmo que tinha tirado o povo ali de dentro do Egito. Toda aquela multidão que ele tinha tirado e estava a caminho da terra prometida. Então, Moisés tinha muitas experiências com o Senhor. Já tinha vivido todas aquelas pragas lá no Egito. Ele tinha tido experiências da abertura do Mar Vermelho. Tinha experiências inúmeras. Não estamos falando aqui de alguém que não conhecesse o poder de Deus, mas alguém que já sabia que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. Então, aqui neste momento, o povo está reclamando, murmurando porque está com saudade do Egito, está com saudade das panelas de carne, com saudade dos peixes, dos alhos, está com saudade dos pepinos, porque eles já estavam há um tempo comendo maná. O Senhor já tinha providenciado maná para este povo, porque o nosso Deus é o Deus que supre as nossas necessidades. Então o povo sentiu a necessidade de pão, o Senhor providenciou o maná. Mas agora eles estavam enfastiados, estavam cansados de comer maná. E agora estavam com saudade do Egito, segundo ele, das panelas de carne que eles comiam de graça, né? E chegam para Moisés e pedem comida, querem comer carne.
E Moisés vai ao Senhor. Moisés fala ao Senhor que o povo está querendo carne. E o Senhor diz que vai dar carne para este povo. Este povo não vai comer poucos dias carne, não. Vai comer carne durante 30 dias. E é interessante porque Moisés, quando o Senhor diz para ele que vai dar carne, vai alimentar este povo de carne durante 30 dias, o mês inteiro, Moisés se questiona. Moisés faz os cálculos. Ele começa a calcular o tamanho da multidão que estava com ele. E ele diz para o Senhor que ele tem 600 mil homens de pé. O que é isso, 600 mil homens de pé? 600 mil homens de pé eram 600 mil homens preparados para a guerra. Homens aptos a batalhar. Homens que puxavam espada. Estavam fora dessa conta aqui os homens inválidos, os idosos, estavam os meninos, as mulheres, todos estavam fora deste cálculo de Moisés. Ele está falando para o Senhor a quantidade de soldado que ele tem, o exército, homens que comiam bastante. E ele acha numeroso. Nós imaginamos aqui, os comentaristas, eles falam que em cerca de quase 3 milhões de pessoas estavam ali sob o comando de Moisés. E ele fica muito preocupado com isso. Como é que suprimento é esse? De onde viria esse suprimento para uma multidão tão grande? Só soldados ele tinha 600 mil homens. Então ele começa a calcular o gado que a gente tem, as ovelhas, porque eles vieram do Egito e trouxeram as fazendas. Eles iam implementar todo aquele sistema de sacrifícios. E tinha esses animais. Então Moisés imaginou, se nós matássemos todos os animais, ainda não daria para alimentar esta multidão durante 30 dias. Ou se nós pegássemos cada um e colocássemos à beira-mar para pescar, talvez não desse também para alimentar esta grande multidão durante 30 dias. Então ele fica preocupado com isso. Ele coloca em xeque o poder de Deus. Apesar de Moisés já ter visto Deus fazer inúmeros milagres, grandiosos milagres, mas neste momento ele estava sem entender de onde viria. Porque às vezes nós queremos pensar que o milagre de Deus vai depender de nós, daquilo que nós temos. Deus criou tudo o que existe com o poder da sua palavra. Ele disse e aconteceu. E ele estava aqui dizendo para Moisés que iria dar de comer para este povo, iria dar carne para este povo durante 30 dias. E Moisés, de repente, não creu. Eu fico às vezes pensando que a minha fé às vezes vacila e às vezes eu quero desanimar. Aí eu olho para Moisés e Moisés também, de vez em quando ele se preocupou, achou que não daria. Ele fez os cálculos, as contas com o que ele tinha. Isso, uma certa vez Jesus também estava com os discípulos e Jesus estava pregando em um monte e muitas pessoas estavam ouvindo Jesus. E os discípulos chegaram para Jesus e disseram para ele que
já estava ficando tarde, a multidão estava faminta. Para Jesus despedir a multidão, para que eles pudessem ir até uma aldeia e comprar o que comer pelo caminho, porque eles estavam em uma área deserta. E Jesus disse para eles que eles iriam alimentar o povo. E os discípulos se preocupam: Senhor, 200 denários, acho que não daria para comprar alimento para esse povo todo. Um denário era uma moeda romana que equivalia a um dia de trabalho, um denário. Um dia todo, um trabalhador passava o dia todo para ganhar um denário. Eles imaginaram, 200 denários não daria para comprar alimento para essa multidão. Jesus disse: olha aí, vejam o que tem por aí, o que vocês têm. Então os discípulos saíram e voltaram com a notícia que tinham encontrado um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles não citam esse detalhe. Mas João, no seu evangelho, ele diz que um dos discípulos chegou para Jesus e disse: Senhor, mas o que é isso para tanta gente? 5 pães e 2 peixes. O que é isso para tanta gente? Eles agiram da mesma forma que Moisés agiu. Fez os cálculos, viu a tão grande multidão e imaginou que o suprimento não seria suficiente. Porque o que nós estamos vendo aqui é uma incapacidade do homem de compreender o milagre de Deus. Nós queremos que o milagre seja feito nos nossos moldes, nos nossos padrões, com o nosso intelecto. Nós fazemos cálculos, projetamos, vai ser assim, e Deus vai fazer assim, Deus vai usar isso e vai usar aquilo. E o milagre de Deus não depende dos meus padrões. Ele é Deus, dono de todo o poder. Ele pode fazer todas as coisas. Porque tudo que existe, tudo que nós vemos, foi o Senhor que fez, com o poder da sua palavra. Moisés não sabia de onde o Senhor ia tirar esse suprimento. Ele imaginava que era do rebanho ou dos peixes. Mas o Senhor tem inúmeras formas de suprir. É muito interessante nós observarmos isso para que a gente entenda que a nossa necessidade diante de Deus não é nada. Para mim, ela pode ser uma necessidade imensa, enorme. Eu posso olhar para um lado e para o outro e não ver uma saída. Mas não há nada impossível para Deus. E aí o Senhor responde Moisés com uma pergunta. Moisés, dá-se-ia o caso do braço do Senhor ter encolhido? Ou a mão do Senhor encurtou, Moisés? A pergunta do Senhor era essa para Moisés. Moisés, eu me tornei um Deus pequeno. O braço, quando a Bíblia fala de braço, fala de poder. Então a destra do Senhor, é a mão direita do Senhor, é a mão de poder. Então está falando do poder de Deus. O Senhor diz para Moisés: o meu poder continua o mesmo. Eu sou o mesmo Deus que tirou vocês do Egito. Eu sou o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. Era isso que o Senhor estava dizendo para Moisés. Deus não estava nos padrões de Moisés. Moisés era que deveria se encaixar no padrão de Deus. Então, quando eu leio esta palavra, às vezes eu fico me perguntando: será que eu também tenho encolhido o meu Deus
Tenho achado que o meu Deus é pequeno porque o meu problema é grande? Será que eu penso que Deus é menor que a minha dificuldade? Porque Deus está acima de todas essas dificuldades. Não há nada que Deus não possa fazer. Talvez você esteja hoje olhando para o seu problema e com muita dificuldade olhando para ele, só para ele, a tal ponto de você não conseguir ver mais outra saída, ver um agir de Deus. Não se esqueça, o braço do Senhor não se encolheu. O braço do Senhor é o mesmo. É o mesmo Deus que criou todas as coisas com a sua palavra. É o mesmo Deus. Qualquer que seja a nossa dificuldade, o nosso Deus pode agir na hora que Ele quiser. E para isso Ele nos chama a clamar, a pedir. Às vezes a única coisa que falta é eu pedir. Ir até Deus em oração para que o Senhor atenda o meu clamor. Então faça isso esta noite. Olhe para Deus, pare de olhar para a sua dificuldade, pare de olhar para o tamanho do seu exército. Moisés estava olhando para o povo, para o tamanho do povo, para o número do povo, quantas pessoas, quantos soldados ele possuía ali naquele deserto que estavam ao serviço, preparados ali para tomar a terra prometida. Ele olhou para a quantidade do gado, das ovelhas, imaginou a quantidade de peixes que eles pudessem pescar, mas nunca imaginou que Deus tem os seus exércitos. Deus enviou codornas, codornizes, revoadas de pássaros. O Senhor trouxe e alimentou aquele povo. É o mesmo Deus que pode suprir a nossa necessidade hoje. Não se atribule, não se preocupe, não conte o tamanho da sua dificuldade. Olhe para a grandeza do nosso Deus. O braço dele continua estendido para nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Que a bênção de Deus esteja na sua casa, que você seja grandemente abençoado com o poder do Senhor, que a destra do Senhor alcance você e a sua família. A paz do Senhor.